Olá, hoje eu vou trazer aqui um conto que não saiu de um episódio do Sindicato. É um conto que veio de uma oficina de escrita de ficção especulativa que eu fiz no começo do ano, que foi organizada pela Imaginalta. Se vocês ouviram o episódio recente do Conto Aqui, em que o Nuno Gonçalves trouxe o conto dele, Cara ou Coroa, da mesma oficina daquele conto. Foi uma oficina que resultou em 4 contos, e dos 4, esse é o que eu mais gosto deles, então por isso resolvi trazer. O tema que nos foi dado por esse conto era Eclipse, simplesmente, e tinha que ser um conto de ficção especulativa, né? Então essas eram as únicas 2 restrições. Então eu vou ler aqui o conto, depois eu falo um pouco mais sobre como que eu cheguei nesse tipo de eclipse aqui que o conto aborda. Se você preferir ler o conto ao invés de ouvir, tem o link aqui na descrição, e também podem pular para a parte final aqui onde eu vou falar sobre o conto. Vamos lá. O conto se chama Num Piscar de Olhos. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Na quarta-feira passada, quando fui preparar o jantar. Eu acendi o fogo, coloquei o arroz na panela e quando vi, já tinha queimado. Mas queimado mesmo, tive que jogar a panela fora. Assim, num piscar de olhos? Exatamente. O homem fez uma anotação no seu caderninho. Isso é tipo normal? Isso o quê? Esse eclipse mental. Você ouviu esse termo em algum lugar? Eu li na internet. É tipo uma perda de consciência que dura alguns segundos. É isso que eu tenho? O termo técnico é psicolepsia. Mas veja bem, Antônio, não se chega assim num diagnóstico de uma hora para outra. Vamos investigar isso, fique tranquilo. Mas talvez nesse momento seja mais importante tentarmos perceber o que levou você a buscar essas respostas. Na internet dizia que não existe cura, é verdade? Vamos com calma. A psicolepsia, ou eclipse mental, como queira, é uma condição crônica. E apesar de não poder ser curada completamente, pode ser controlada. Agora, as coisas que você relatou até aqui são normalmente sinais de estresse e ansiedade. A terapia é um bom começo. Exercícios e uma dieta balanceada também. A voz do psicólogo foi ficando distante enquanto Antônio tentava processar a realidade do que acabara de ouvir. Não há cura. Como era possível, com tanta tecnologia, não existir um comprimido ou cirurgia que fosse? Conseguiam clonar uma pessoa, mas não conseguiam curar um pequeno curto-circuito do cérebro? Antônio voltou para casa pensando em tudo que não poderia mais fazer. Dirigir estava fora de questão. Para cozinhar, teria que usar o micro-ondas, e jamais se sentiria seguro entrando numa piscina novamente. Antes, estava assustado com a possibilidade de ter um tumor no cérebro. Agora, estava absolutamente aterrorizado de qualquer atividade mundana. Desejou não ter ido ao psicólogo em primeiro lugar, nem sequer havia sido ideia sua. Passado uma semana sem nenhum novo incidente, Antônio foi ficando mais tranquilo. Talvez tivessem sido apenas episódios isolados. Talvez a salada de quinoa com abacates que passara a comer diariamente tivesse ajudado. Ou ainda aquela corrida de 15 minutos na sexta-feira ao fim do dia. Subitamente, Antônio sentia-se bem. Melhor do que jamais se sentira nos seus 35 anos de vida. Sentia-se disposto e, acima de tudo, sentia-se vivo. No auge do seu entusiasmo, resolveu ligar para Vanessa, uma antiga colega de trabalho por quem sempre tivera uma queda. Apossado de uma segurança que jamais fora sua, convidou-a para um jantar no restaurante italiano. Ela aceitou. Entre pizzas e taças de vinho, os dois riram ao relembrar os dias no antigo escritório. Que fim deu aquele baixinho estressado do setor de vendas? Foi trabalhar numa multinacional no México. Sabia que Viviane e o Matias se separaram? Não acredito. Faziam um casal tão bonito. O Rogério uma vez me procurou para sair. Disse que sempre foi apaixonado por mim. Acredita? Acredito, respondeu Antônio, e bebeu longamente um gole de vinho enquanto olhava fixo para Vanessa. Pediram a conta, entraram no carro e em menos de 20 minutos já estavam abrindo a porta do apartamento de Antônio. Ainda na sala, com a luz apagada, os corpos já gravitavam um ao outro, cada par de mãos ocupado em abrir um zíper ou remover uma peça de roupa o mais rápido possível.
Ao sentir uma mão ágida abrir caminho por dentro da sua calça, Antônio fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás. Estava prestes a sugerir que fossem para o quarto quando uma claridade ofuscante o fez abrir os olhos. Antônio se viu deitado na cama, com o sol da manhã a entrar pela cortina aberta. Estava sozinho. Levantou no sobressalto, ainda desorientado, e viu no chão as roupas que usara na noite anterior. A camisa branca com uma marca de batom vermelho no colarinho. Bebi demais, argumentou consigo mesmo. E todo aquele queijo também não deve ter ajudado. Na mesa da cozinha, encontrou um bilhete deixado por Vanessa, explicando que saíra mais cedo sem acordá-lo. Suspirou aliviado. Os dias seguintes correram na mais pura normalidade, e Antônio se deixou envolver novamente na rotina do trabalho. Havia sempre muito a ser feito, e pouco tempo. As pilhas de papel aumentavam, enquanto os prazos encurtavam. Tudo era urgente, tudo era prioridade. Antônio encarou os ponteiros do grande relógio de parede. 13h17. Se trabalhasse rápido e sem interrupções, conseguiria terminar tudo até às 17h30, no máximo 18 horas. Quando piscou, viu que o relógio marcava 17h48, refletindo no vidro a luz avermelhada do sol de fim de tarde. Sentiu um bloco de gelo se formar no seu estômago. Antônio olhou ao redor e percebeu que a maioria das pessoas já tinha ido embora. Dessa vez, não tinham se passado apenas alguns segundos, mas mais de 4 horas. Não era possível que tivesse dormido sentado esse tempo todo, não fazia nenhum sentido. Tentou voltar os pensamentos para o trabalho. Era preciso terminar tudo aquilo, nem que para isso fosse necessário sair dali à meia-noite. Ao estender o braço para a pilha de papéis na sua frente, Antônio notou que ela havia desaparecido. Confuso, caminhou hesitante até a mesa de uma colega, que prontamente levantou a cabeça para encará-lo com um ar cansado, porém amistoso. Regina, você por acaso viu uma pilha com os relatórios do último trimestre que estava na minha mesa? A mulher olhou para a mesa de Antônio e depois de volta para ele. Não foi isso que você levou agora há pouco para a sala do Miguel? Antônio sentiu a pressão baixar. Não, A sua visão escureceu e as paredes começaram a se mover. Antônio fechou os olhos e se apoiou na mesa. Tá tudo bem? Ele respirou fundo antes de responder. Sim, foi só uma tontura, acho que tomei pouca água hoje. A colega estreitou os olhos e, baixando a voz, falou. Já te disse para ir num psicólogo, Antônio. Vai ajudar com essa ansiedade. Antônio respirou fundo, concordou com a cabeça e saiu do escritório. Pode sentar, fique à vontade. Obrigado. Então, como andam as coisas? Faz quase um mês, achei que você não vinha mais. Antônio suspirou, se inclinou para a frente e meteu o rosto nas mãos. Mal. Aconteceu de novo? Sim, mas dessa vez durou várias horas, quer dizer, passaram várias horas. E teve uma coisa que me deixou ainda mais assustado, que foi... eu continuei trabalhando enquanto estava inconsciente, sabe? Agora falando assim nem parece algo ruim, mas foi assustador. Eu fiz coisas que eu não tenho lembrança de ter feito. Bom, hoje ficamos por aqui então, Antônio. Quê? Já acabou o nosso tempo. Mas eu acabei de chegar. Passa rápido, eu sei. Eu também faço terapia e sinto mesmo. O psicólogo sorriu. Não, eu literalmente acabei de chegar. Antônio regalou os olhos. Aconteceu. Acabou de acontecer. Agora. O eclipse, bem aqui. Fique tranquilo, Antônio. Não aconteceu nada. Nós estivemos aqui conversando esse tempo todo. Mas era isso que eu estava dizendo, que da última vez eu continuei vivendo enquanto estava inconsciente. Eu cheguei, sentei, falei isso e você disse que acabou a sessão. Sim, Antônio, eu lembro, mas isso não foi hoje, foi na semana passada. Como eu te expliquei, uma distração momentânea é uma espécie de fuga da realidade. Um apito agudo apareceu no ouvido de Antônio, abafando a voz do psicólogo. Não, não é, você não está entendendo, Antônio quis gritar, mas o barulho de seu coração batendo era alto demais. Ele precisava sair, precisava de ar. Se levantou, murmurou um até logo inaudível e cambaleou porta fora. Uma semana. Perdera uma semana num piscar de olhos. O que havia feito nesse tempo? Com quem falara? E pior, quando aconteceria novamente? Antônio tinha as mãos trêmulas, não conseguiam colocar a chave na ignição. Certamente não estava em condições de dirigir. Melhor caminhar, sentir o ar puro. O exercício sempre o ajudava a pensar com mais clareza. Chegou em casa depois de 1 hora, suado e com ar derrotado. Pegou um copo qualquer e encheu com uísque até a metade. Bebeu tudo em um gole, sem gelo. Em cima da mesa, mais um bilhete de Vanessa. A noite passada foi incrível. Beijos. Que noite passada?
Aquele simples pedaço de papel sobre a mesa perturbava Antônio profundamente. Não era mais do que uma página rasgada de um caderno, e era, simultaneamente, a lembrança apagada de um passado não vivido. Antônio passou a noite em claro. A sua mente corria em busca de possíveis soluções. Devia passar a viver a vida intensamente. Cada minuto contava. Iria viajar, conhecer pessoas novas e lugares exóticos, pular de bungee jump e finalmente comer baiacu. Não, melhor não. Assim estaria fugindo do problema. Talvez devesse se internar no hospital. Era possuidor de uma condição rara, talvez única. Certamente haveria médicos de algum país rico que adorariam fazer testes, e com sorte encontrariam uma cura. Com tanta tecnologia disponível, certamente encontrariam logo uma cura. O sol nasceu, e Antônio ainda não tinha uma solução. Percebeu então que era sexta-feira, e ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Em seguida, foi até a farmácia e comprou remédio para dormir. Tomou o triplo do que a bula indicava e empurrou para dentro com uma dose de uísque. Só foi abrir os olhos novamente no dia seguinte, já no final da tarde. Acordou com a cabeça fresca. Sentia-se bem. Sentia-se finalmente descansado. Já não lembrava da última vez que conseguira dormir mais do que 5 horas. Subitamente, todos os acontecimentos das últimas semanas pareciam fabulescos e inverossímeis. Afinal, o psicólogo estava certo. Era tudo estresse e ansiedade, ampliados pela depravação de sono. O celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de texto de Vanessa. Planos para hoje? Antônio sorriu. Precisava de férias. Tinha muitos dias em atraso. Iria para algum lugar quente, alguma ilha paradisíaca, longe da correria da cidade grande. Que tal Malta? Convidaria a Vanessa para ir junto. Ela certamente adoraria. Os dois ficariam estirados na areia o dia todo, bebendo água de coco e dando longos mergulhos na água morna do Mediterrâneo. Voltariam bronzeados e com sorrisos no rosto. Era quase 6 da tarde, e um vento fresco de outono entrava pela janela entreaberta da sala, acompanhado dos últimos raios de sol do dia. Antônio encarou o próprio reflexo no espelho do banheiro. Precisava fazer a barba e cortar o cabelo. Sorriu tal qual um adolescente enquanto pegava o enxaguante bucal, imaginando Vanessa correndo ao seu encontro no biquíni vermelho, os cabelos castanhos ao vento. Bochechou por uns bons 30 segundos, até sentir a boca arder do flúor, e se inclinou para cuspir. Quando o líquido verde espumoso começou a inundar a pia branca, Antônio sentiu algo se mover dentro da sua boca. Pensou ter um dente solto, e ao tentar cuspi-lo, ouviu um choque pesado contra a pia de louça. Numa poça de enxaguante bucal, viu uma dentadura repleta de dentes amarelos. Antônio pegou-a com um misto de delicadeza e nojo, e endireitando-se, colocou-a no nível de seus olhos. Foi então que percebeu o homem de pele enrugada e cabelos brancos que o encarava no reflexo. Então, como eu disse, o tema era eclipse. E a primeira coisa que eu pensei foi que eu não queria fazer sobre um eclipse solar, ou eclipse, né, um eclipse astronômico. Então, no dicionário tem essa definição do eclipse na psicologia, que diz desaparecimento extremamente breve da consciência, ou pelo menos do domínio do pensamento. Psicolepsia. E aí, pronto, isso já começou a me dar ideias que pareciam mais interessantes, porque trabalha muito essa ideia, essa ansiedade, né, de perder o momento, né, da vida. É um pouco clichê, né, mas da vida passar num piscar de olhos, né? Por isso que o título, eu acho, desse texto é uma frase muito clichê. E só coloquei aqui porque eu acho que nesse texto realmente funciona, porque é literal, né? No piscar de olhos aqui. Então, pronto, com essa... Também por isso começa no psicólogo, né? Essa cena inicial dele explicando ele aqui como uma pessoa um bocado... Como é que se chama? A pessoa que acha sempre que tá doente. Esqueci agora o termo. Mas que tá desesperado, né? E decide recorrer, como depois fica claro no texto. Não por opção, por ideia dele, mas por sugestão de uma colega. Vai a essa última alternativa, né? Que é o psicólogo, porque muitos homens têm um pouco de resistência, né, com ir para terapia.
E, e ele já chega lá como hipocondríaco, lembrei agora. Como bom hipocondríaco que é, já ali ele mostra que procurou na internet, né, já sabe tudo sobre o tal eclipse mental. E na verdade ele não vem ali procurar a causa do seu problema, né? Ele vem procurar uma cura para o eclipse mental. Não quer saber o que está causando. E aqui o psicólogo ali tenta um pouco, olha, né, vamos tentar descobrir por que isso está acontecendo, né? E ele sai dali ainda mais preocupado do que chega. Mas ele também rapidamente, assim que aquilo para de acontecer, ele já volta à normalidade, né? Depois, quando tem esse episódio com a Vanessa, ele tenta se enganar como se fosse só aquele blackout de bêbado. E aqui tem uma das cenas que eu mais gosto no texto, que é esse... para quem ouviu aqui, talvez não fique tão claro, mas no texto é um parágrafo corrido, não são diálogos bem marcados, né? Que são essas conversas sobre as pessoas que estavam no trabalho. Que a ideia foi passar bem rápido, assim, porque não era exatamente uma coisa importante o suficiente para se dar tanta atenção. Por isso que passa rápido, e também para dar esse efeito de pausa quando ele diz acredito, né? Que é o primeiro diálogo que tem, porque quando no meio da fofoca a Vanessa diz que um outro colega de trabalho era apaixonado por ela e acredita, e daí o Antônio diz acredito. E esse momento é o primeiro diálogo aqui dessa cena, o resto é todo o parágrafo. E achei que aqui ficou bom, e acho que desse texto aqui é um exemplo bom de estrutura, como usar o ritmo do texto a favor, né, na estrutura, né, de estilar a forma. Depois tem o episódio no trabalho, quando ele tem esse primeiro eclipse mais longo, né, de várias horas, que ele tá ali olhando pro relógio no momento em que acontece, então é uma piscadela olhando pro relógio e o tempo passa. E aí ele realmente fica muito preocupado, né? Começa ali a se sentir mal fisicamente mesmo, né? E decide daí voltar pro psicólogo, porque aí fica ali subentendido que ele só tinha ido uma vez, não obteve a cura que queria e depois não voltou mais. Mas aí ele realmente volta. E aí que, quando ele chega no psicólogo de novo, tem outra cena que eu gosto desse conto e que achei divertido acontecer, que é um corte de uma semana em um diálogo também, né? Que é no meio do... Quando ele explica pro psicólogo o que aconteceu, né? Ele descreve o eclipse, que ele não lembra de ter feito, que não parece algo ruim. E aqui tem eu lembro um pouco daquela série em que as pessoas trabalham... Estou péssimo pra lembrar os nomes, mas aquela série do ano passado em que as pessoas trabalham e não, quando elas estão trabalhando não se lembram do mundo lá fora, e quando elas estão no mundo lá fora não se lembram do trabalho delas. Que ele diz que nem parece tão mal, né? Não se lembrar do que aconteceu no trabalho. Mas assim que ele fala isso, o psicólogo já diz, ok, então aqui acabamos a sessão. E basicamente aqui de uma linha para outra se passou uma semana, né? E ele, ao longo do diálogo aqui, que vai perceber que isso aconteceu. E aqui ele já tá assustadíssimo, porque imagina ter uma semana apagada, né? E aqui, pra mim, foi um pouco a ideia de trabalhar com esse medo de não lembrar de uma coisa que você fez. E o mais perto que a gente chega de experienciar isso sem ter realmente uma doença, uma perda de memória, um trauma assim grande, é com o álcool, né? Que pra mim já aconteceu quando estava na faculdade, de isso de você apagar, né? E não só a parte do apagar, mas você ter feito coisas que não se lembra, mas de ter sido gravadas. Então eu lembro vividamente de ter assistido um vídeo de algo de mim agindo enquanto bêbado e não lembrar daquilo. E lembro daquilo ser assustador, porque é você vendo você não sabendo o que você vai fazer. E então, só que aqui é algo
exagerado, né? Algo levado ao extremo. E então o Antônio continua nessa missão dele de tentar encontrar uma solução para os seus próprios problemas, ainda sem tentar descobrir o que está causando isso. E ele não consegue. E pronto, toma um monte de remédio para dormir e tudo. E aí que ele acorda depois e de novo, mais uma vez, seguindo o padrão de comportamento dele, tipo, ok, tá tudo bem, afinal eu tava só entrando em parafuso e tá tudo bem, o psicólogo tá certo. E aí tem essa cena final em que ele recebe uma mensagem da Vanessa e já começa a ficar otimista de novo, planejar uma viagem. E aí a cena final em que é ele fazendo se olhando no espelho. E ele primeiro se olha no espelho e se vê que tá com a barba um pouco por fazer, precisa cortar o cabelo. E ele se abaixa pra cuspir, né? Porque ele tá bochechando o flúor. E na hora que ele levanta, na hora que ele tá lá bochechando, ele sente algo que parece um dente e acaba por perceber uma dentadura que cai. Então ele pega a dentadura, levanta e se olha no espelho nesse momento e se vê velho, né? Ou seja, os eclipses mentais dele foram gradativamente ficando mais longos, né? Enquanto o primeiro, lá no início do texto, foi só alguns minutos enquanto ele estava cozinhando. O segundo foi uma noite, né? Que começou na cena em que ele estava aos amassos com a Vanessa até ele acordar de manhã. O terceiro foi uma semana inteira, quando ele estava no psicólogo, e esse aqui foram muitos anos, né? Aqui não fica claro quantos anos. Mas é aquele terror da vida inteira passar literalmente, né? Sem você se dar conta. E daí achei que era um bom ponto para acabar. Era nisso, era nessa realização dele. Gosto do final. Vendo agora, esse texto é de março desse ano. Ele tá. Não alterei quase nada dele, só agora antes de gravar aqui, cheguei a uma outra frasezinha assim, eu mexi, cortei uma palavra assim, mas ele tá majoritariamente inalterado desde da oficina. Talvez cortaria algumas coisas para deixar ele um pouquinho mais enxuto. E enfim, tem aí alguns pedaços que acho que poderiam ser reescritos para dar um efeito melhor e coisas que estão sobrando. Eu acho que ele mais curto poderia ser um pouquinho mais impactante. E acho que é isso. Espero que tenham gostado. Talvez quem tem ansiedade, talvez tenha. Quem tem ansiedade e quem é hipocondríaco, né? Talvez tenha se visto um pouco aqui no Antônio. Lembrem-se de deixar aí um like, subscribe, essas coisas. Compartilhem com os amiguinhos se gostaram. E se não gostaram também. Isso aí. Até logo. Tchau, tchau.